Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal Bruno Covas. Tem também o início do projeto Cidadão, que tem como tema o combate ao bullying nas redes sociais. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal Bruno Covas, do PSDB. Olá, deputado, grande prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Edson, prazer poder estar aqui com você falando com o seu público. Mas num momento muito difícil do país, não é, Bruno? Já se anuncia que o rombo das finanças, do governo federal, da ordem de 200 bilhões de reais, não para de crescer. O que fazer diante dessa situação? Edson, 200 bi, o déficit primário. O nominal deve passar de 700 bilhões. E ainda não se abriu o BNDES, fundos de pensão. Se projeta aí que a gente deve ter que investir algo em torno de 100 bi para cobrir o rombo da Petrobras e mais 50 bi para cobrir o rombo da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, além de todo esse déficit, ainda tem que tirar 150 de algum lugar para essas duas empresas não quebrarem. A gente deve chegar no final do ano com a relação dívida-PIB de 67%. O Brasil deve hoje 2/3 do que tem, da soma de todos os bens, todas as pessoas, governo, dá para pagar 2/3, é pagar dívida. Quer dizer, a gente está numa situação macroeconômica muito ruim, porque não é só esse problema. É o problema da volta da inflação, é o problema dos juros altos, é o problema do dólar. Quer dizer, aonde você olha, você tem variável macroeconômica ruim. Nós vamos trocar isso por aquilo. E o problema maior, não é, Bruno? São os quase 12 milhões de desempregados, né, que deve crescer. Que culmina exatamente com isso. A hora que você tem um governo que não estimula investimento, eu fico pensando, o empresário que investe hoje no Brasil, ele tem que ter muita coragem, tem que bater palma para ele. Porque nesse clima, você querer investir aqui é muito difícil. Quem vai gerar emprego e renda? Não dá para a gente esperar que o governo vá dar emprego para 12 milhões de pessoas. Ele tem que criar um ambiente necessário para que as pessoas possam investir e o Brasil possa voltar a trilhar o rumo certo. Eu tive essa semana na posse do Serra como ministro e ele colocou acordo bilateral, vamos poder fazer isso, fazer aquilo, para quê? Não é para mudar a política por mudar a política, não, para poder ter geração de emprego e renda. Essa é a linha que tem que ser adotada. Agora, muito vai ter que ser feito para melhorar a situação que o país está vivendo. Bom, o diagnóstico já existe. A solução será demorada e extremamente dolorosa para você, telespectador, para o conjunto da sociedade brasileira. O que fazer? Eu acho que muito vai ter que ser feito. A reforma da Previdência, a reforma do sistema tributário, a reforma política, a reforma trabalhista. Não dá para a gente não deixar mais para debaixo do tapete os problemas que o Brasil passa. Eu acho que uma das piores heranças malditas que o governo do PT deixa é que o Lula foi eleito com alta popularidade, foi reeleito com alta popularidade, a Dilma foi eleita com alta popularidade, quer dizer, a gente teve aí 12 anos de presidentes com alta avaliação e não se aprovou nenhuma reforma nesse país. Quer dizer, 12 anos perdidos do ponto de vista de perspectiva de futuro. Então nós vamos ter que correr 12 anos em 1 ano e meio para poder, ao final de 2018, ter o que mostrar para a população. É possível? Claro que é possível. O estado de São Paulo, por exemplo, em 95, tinha 27,5% de déficit. Se arrecadava 100, gastava 127. Foi possível em 2 anos zerar o déficit do estado de São Paulo. Então dá para fazer também no governo federal. Agora vai ter que arregaçar as mangas, vamos precisar recuperar a credibilidade da responsabilidade fiscal, que foi muito afetada, e de tantos outros pilares construídos, não só pelo Fernando Henrique, mas por vários governos, e que infelizmente essas 2 últimas gestões acabaram desmoronando. Bem, mas como recuperar a credibilidade se o governo Temer chega nomeando um líder de governo que é réu
por tentativa de homicídio, é réu por outros processos no Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro, a gente espera que ele possa ser inocentado do processo. Segundo, que o Temer não escolheu o Congresso. Ele chega com o Congresso já eleito da última eleição. Mas escolheu o líder. Né? Escolheu o líder. Né? Escolheu mal. Infelizmente, eu não poderia ter escolhido por ele. Também escolheria outra pessoa. Mas é claro que ele tem que lidar com o Congresso que aí está e com a correlação de forças que existe no Congresso atual. Infelizmente, fez com que ele escolhesse esse. Eu espero que isso não afete as propostas que ele vai enviar ao Congresso e a relação que a gente espera que ele tenha com o Congresso. Porque uma coisa é você confiar numa ou outra pessoa, a outra é você montar uma base governista em cima de compra de voto com o mensalão e petrolão que a gente já viu no país. Eu acho que é essa coisa que a gente tem que estar sempre lembrando e buscar deixar isso no passado. Fico muito feliz ao ver o novo presidente da Petrobras dizendo, olha, não vai ter diretor com indicação de partido político. Não vai ter a diretoria do PMDB, a do PP, a do PT. Não, vai ser gente técnica para poder recuperar a empresa. Eu fico muito contente que isso possa acontecer. Então, que outras boas ações possam acontecer também nesse governo. Bem, a gente escuta muito falar na reforma da Previdência, que é extremamente necessária. Não adianta ter uma Previdência bonita que daqui a pouco não paga ninguém. Da trabalhista é necessária, da política é necessária, da tributária é necessária, mas eu não escuto até agora falar em corte de privilégios, principalmente no Poder Judiciário. Como é que pode juiz ter 2 meses de férias por ano? Juiz é um cidadão diferente do outro brasileiro? Como é que pode o juiz que tem a sua casa ganhar R$ 4.300 de ajuda à residência, sendo que ele tem casa própria? Só para citar 2 exemplos de privilégios no Poder Judiciário, não é só no Judiciário, outros poderes também têm. Não escuto falar em acabar com privilégios num país extremamente pobre como o nosso. Edson, isso só vai acontecer se continuar tendo o que teve, que possibilitou o impeachment, que foi a pressão popular. Há 2 semanas se votou o projeto, não o projeto, mas a urgência, para ampliar o salário dos ministros do Supremo. Eu não votei, porque achei que não cabe neste momento que nós estamos vivendo ampliar o quanto recebe o ministro do Supremo, que não é só, não, são só 11. Então, isso tem um efeito cascata no sistema judiciário, né? Muito maior. Um segundo projeto que foi ampliar aumento para os servidores do judiciário. O servidor ganha pouco, mas tem inúmeros servidores hoje que não estão recebendo, porque não tem recursos dos governos para pagar os servidores. É o momento de discutir o aumento do judiciário? Não é o momento de discutir o aumento do judiciário. É o momento agora da gente poder cortar todas as utilidades para pelo menos pagar o médico que não está recebendo e que não vai trabalhar no posto de saúde porque não está recebendo salário. Há 2 semanas se votou o aumento de cargos em comissão na Câmara dos Deputados. E ninguém falou nada. E deixaram votar uma coisa como essa. Para quê? Porque criou novos partidos. E aí precisava criar novos cargos para esses partidos. Então, quer dizer, é a aberração da aberração. Então, você tem partidos sendo criados e os deputados vão migrando para esses partidos e aí precisa de mais cargos para essas lideranças que estão se formando. Olha a aberração. Num momento como esse, em que a gente já falou aqui do déficit que nós estamos vivendo de recursos públicos. Então, infelizmente, essas coisas só vão sendo contidas com pressão popular. Isso precisa continuar. Foi a mesma pressão que levou o Congresso a votar o afastamento da presidente Dilma. É essa pressão que vai fazer, inclusive, porque a população sabe que vai pagar essa conta, mas quer pagar logo essa conta para o Brasil voltar a crescer. E é essa pressão que vai fazer com que as reformas sejam aprovadas. Mas você acredita que é possível iniciar esse processo de mudança com esse Congresso? Tem que acreditar. Vamos esperar quando? Vamos esperar 2019? Vamos esperar 2030? Tem que pressionar. Foi esse mesmo Congresso em que a Dilma tinha, quando iniciou o governo, 410 dos 513, nós éramos 100 de oposição, e que há poucos dias votou o afastamento dela. Foi o mesmo Congresso. Mas deputado gosta de cargo, deputado gosta de poder, mas deputado gosta da próxima eleição. Ele sabe que o povo está verificando. Hoje as mídias sociais, a internet, possibilitam que você tenha um acompanhamento real do mandato dos deputados.
Não tem mais, é só a cada 4 anos aparece. Basta entrar na internet que você fala com o seu deputado. Mas a gente viu um show de cinismo do deputado Eduardo Cunha na Comissão de Ética. Quer dizer, fica difícil assim, né? Fica difícil. Mas é esse cinismo que faz com que as pessoas estejam hoje cobrando dos seus parlamentares, precisa votar logo a cassação dele. Ou você acha que eu não recebo essa pressão e eu tenho certeza que outros também recebem essa pressão? E aí eu quero ver aqueles que estão debaixo do poder dele votarem contra a cassação do Eduardo Cunha. Como é que eles vão enfrentar esse eleitor lá fora? Que bom que a gente possa expor esse cinismo e outros problemas para a população cobrar. É democracia representativa. Eles não estão lá em nome próprio, eles estão lá em nome da população. Ok, Bruno. Que Deus tenha piedade do Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. É um prazer sempre voltar aqui. E você vê agora como foi o início do projeto Cidadão, que tem como tema o combate ao bullying na internet. Na quarta-feira, o Jornal da Orla deu início ao projeto Cidadão com o tema Cyberbullying e Cultura de Paz. A abertura aconteceu no Teatro Guarani e contou com a presença de alunos dos Grêmios Estudantis de Santos, que receberam uma história em quadrinhos sobre o tema. Essa parceria com o Jornal da Orla ela é magnífica, de extrema importância para a Secretaria de Educação, porque ela soma, ela complementa aquilo que nós estamos trabalhando na escola, o tema que nós estamos abordando com os nossos alunos, com os nossos educadores. O Jornal da Orla vem e faz com que isso vire de forma lúdica, ajuda o nosso aluno a se sentir mais pertencente deste assunto. No encontro, a especialista em sexualidade explicou os perigos e consequências do bullying virtual. O perfil do agressor é sempre o mesmo, né? Geralmente até são crianças que foram vítimas de alguém também. Não necessariamente é regra, mas às vezes sim. A vítima, ela é sempre uma pessoa fragilizada emocionalmente, alguma pessoa que está passando por às vezes algum momento difícil na vida, ou ele é uma pessoa mais frágil, mais psicologicamente mais afetada às vezes. Então é dessa maneira que a vítima se faz. Ou às vezes ela se torna vítima por conta da força e o poder do agressor. Ana Carolina foi vítima de cyberbullying. A agressora era uma aluna da escola onde ela estuda. Saíam umas fotos, né? Aí começaram a comentar e falar, você é ridículo, você não sei o quê. E muitas vezes falam coisas que eu não fiz e ficam compartilhando para os outros. E antes de acontecer isso com você praticava bullying com alguém? Eu já pratiquei bullying, sim. Zoar a pessoa da escola. Mas muitas vezes é brincadeira e a pessoa leva na brincadeira. E hoje você sabe que isso é ruim? É horrível. Quando você recebe um vídeo e você passa para alguém, quando você compartilha, você está fazendo parte desse crime. Quando você recebe esse tipo de vídeo, você tem a obrigação de deletar. Os alunos vão criar desenhos e poemas sobre o assunto para um concurso cultural. E os vencedores serão conhecidos em junho. Projeto Cidadão, Cyberbullying e Cultura de Paz. Realização, Jornal da Orla. Apoio, Prefeitura de Santos, Foto Lousada Digital e Coimbra Engenharia e Soluções. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.